Olá amigos, amiguinhas, vamos elevar nosso pensamento em Deus Pai Todo-Poderoso, aos bons Espíritos presentes e que a paz de Jesus envolva a todos. Para o nosso Evangelho de hoje, vamos lá no capítulo 4, item 18. O capítulo 4, ele trata de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E lá no item 18, Kardec trata da reencarnação e os laços de família. O que acontece, na reencarnação e os laços de família? O que acontece? Então, a primeira explicação de Kardec: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Ou seja, a reencarnação aumenta os laços de família. Agora, se fosse uma vida só, uma encarnação só, ia acabar. Acabou, morreu, acabou. Então não ia ter continuação aí de laços de família. Então vamos lá no item 18, capítulo 4, item 18. E Kardec diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Então o princípio oposto seria uma encarnação só. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, os laços de família não destroem com a reencarnação, aumentam, eles progridem. E os espíritos, quando voltam, quando desencarnam e se encontram na erraticidade, eles se reúnem como se estivessem voltando de uma viagem. Continuando aqui, muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, eles se unem quando encarnam todos na mesma época, um ajuda o outro. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, aqueles familiares que estão desencarnados, estamos unidos a eles pelo pensamento. São nossos guias espirituais, aqueles bons espíritos que nos ajudam sempre. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Cativeiro aí seria encarnado, na encarnação. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbação do egoísmo nem as sombras das paixões. Então, conforme vão reencarnando, quanto mais reencarnam, mais próximos vão ficando. E aí o egoísmo vai diminuindo. Então eles vão se adiantando, quanto mais adiantado, menos egoísmo tem. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então as uniões mais carnais, os relacionamentos mais carnais, sem aquele comprometimento espiritual, não demoram muito tempo, não progride. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte separa na terra e no céu. Então, as uniões, as reuniões, as pessoas que não são próximas, mas por interesse, não fazem parte da família, então não tem um segmento na erraticidade. As ligações baseadas em interesse permanecem no mundo dos espíritos, mais ou menos o que a gente já falou? Não. As pessoas que se unem por laços de interesses, sejam eles de que natureza forem, nada representam umas para as outras, senão instrumento de satisfação de suas ambições. Tais interesses não sobrevivem à vida corpórea. Então são interesses materiais. Interesses materiais
não sobrevive no lado espiritual. Então, se a pessoa se uniu por interesses, interesses materiais, não faz parte da família. Apenas aquela união carnal acabou. Não faz parte da família espiritual. Aqueles que se ligam por interesse, nada realmente são uns para os outros. A morte os separa, tanto na terra como no céu. Então é o que a gente acabou de dizer, Porque, sem razão aparente, simpatizamos ou antipatizamos com certas pessoas, mesmo familiares. Então, uma pergunta também que a gente sempre ocorre. Tem pessoas que a gente gosta e não é parente, e tem parente que a gente não gosta. E aí, Kardec explica o seguinte: estes sentimentos podem revelar simpatias de vidas passadas ou rixas, desentendimentos interiores. Então, quando a gente tem uma antipatia, mesmo sendo da família, é porque a gente teve algum desentendimento em vidas passadas. Quando a gente tem uma simpatia, mesmo que não seja pessoa da família, é porque a gente teve boas coisas, bom conhecimento, bom entendimento, bons sentimentos em vidas passadas. Então, só para a gente encerrar, façamos da presente encarnação ocasião para fortalecer laços de amizade e superar desentendimentos e malquerenças. Essa é a lição do Evangelho de hoje. A gente aproveitar essa encarnação para praticar o bem e para fortalecer aquelas pessoas que nos são caras, pessoas amigas, E perdoar, pedir perdão àqueles que a gente teve algum desentendimento, alguma malquerência. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 4. Um bom domingo a todos, que Jesus abençoe.